Boa noite a todos. Quero saudar inicialmente essa linda plateia, o meu querido povo instrumado, que compareceu aqui a essa audiência, motivada pelos mais altos sentimentos com relação ao futuro do nosso município. Saúdo a mesa aqui, a Câmara de Vereadores aqui toda representada, na pessoa do nosso presidente, Agberto Lima Dias. Saúdo aqui o Poder Executivo na pessoa do nosso procurador, doutor Acioli Viana, e a Embasa, e a Modera na pessoa do Jorge Valério, e a Embasa na pessoa da doutora Rita Bonfim, superintendente de operação. Senhoras e senhores, o motivo dessa audiência, ela se prende realmente à criação de um órgão municipal com vista à fiscalização, ao ordenamento das ações de saneamento básico, do tratamento sanitário, de distribuição de água em nosso município. Isso se deve a uma prerrogativa, a uma necessidade que desde 1973, quando foi feita a primeira concessão à Embasa, e depois foi novamente confirmado em 1º de outubro de 97, o artigo 15º dizia o seguinte: a concessionária, no caso da Embasa, se submete à fiscalização por parte do município concedente, no caso do povo de Uruguai, na forma prevista em regulamento municipal. E esse regulamento nunca foi elaborado. Nós estamos dando agora a oportunidade o Poder Legislativo, dentro da sua capacidade e da sua competência, justamente de dar ao povo de Brumado esse regulamento que vai permitir que se faça essa fiscalização e regulação de todo o serviço de água e esgoto no município de Brumado. Ainda que tardia, aliás, a palavra tardia hoje até que está em voga, porque o nosso querido Modera, do qual eu tenho a honra também de ser sócio fundador, em seu pronunciamento, na sua manifestação a esse respeito, ele faz inclusive uma referência interessante. Ele aplaude que se faça isso, estabelece alguma condicionante, mas ele é claro ao dizer que, de forma até tardia, o município esteja fazendo isso. Eu quero esclarecer que, antes tarde do que nunca, que se faça realmente cumprir aquilo que os sábios vereadores de Brumado aprovaram há 40 anos quase atrás, e que posteriormente, há quase 20 anos atrás, foi confirmado, e que agora nós estamos buscando justamente um documento que legitime a ação fiscalizadora e reguladora do município em face de uma empresa que presta um excelente serviço no nosso município, diga-se de passagem, no que diz respeito à distribuição de água, mas que tem se omitido nesse detalhe do esgotamento sanitário. Eu quero deixar claro, meus amigos, que essa audiência foi também previsto que ela contemplaria um outro projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, que se refere ao Código de Postura e Obra do município de Brumado. O que é isso? Todo município tem um código que regulamenta o parcelamento do solo, a forma de se construir, tudo mais. E em Brumado, o nosso código é de 1970 e pouco, e ele está muito defasado em função da evolução da própria legislação federal, estadual, no que diz respeito a vários aspectos, como é o caso, por exemplo, de loteamentos, acessibilidade, enfim, ele precisa incorporar e se modernizar em face de tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo com relação à relação humana em uma cidade, e portanto, por um lado, tem que se levar isso em conta. Então, são dois projetos de vital importância que o Executivo encaminhou para a Câmara de Vereadores de Brumado, e que o povo de Brumado espera que essa Câmara, como vem até hoje fazendo, tenha o discernimento e a lucidez
de escolher o que é melhor para Brumado, que no caso é dar a Brumado um instrumento capaz de fiscalizar e regular o serviço de água e esgoto, por um lado, e por outro, nos informa realmente competente e moderno no que diz respeito ao parcelamento do solo, à regulação das construções de um modo geral em nosso município. Bem, evidentemente que pela sua importância, embora ambos os projetos tenham a mesma importância, no que diz respeito ao saneamento básico, esgotamento sanitário, evidentemente que isso tomou uma conotação maior. Tanto é que a empresa que faz a concessionária se fez presente, e eu agradeço aqui aos representantes privados por estarem aqui conosco hoje, nesse importante momento. E quero lembrar ao pessoal que nós não podemos, de uma coisa tão importante do povo de Brumado, que é a água e o esgoto, que a população e os nossos legisladores devamos permitir que se politize, se tome partidarismo no assunto de vital importância para o povo de Brumado. Quem mora em Brumado sabe do sofrimento do nosso povo há 12 anos atrás, por cerca de em 98, 99, quando nós ficamos em total desabastecimento e o sofrimento que o povo de Brumado passou. Não saiu da memória do brumadense aquele sofrimento. E graças a Deus, por ações do povo de Brumado, por ações levadas a efeito pelo Executivo, pelo Legislativo, por toda a sociedade constituída em Brumado, conseguimos sensibilizar o governo do Estado em Embasa, no sentido que nós tivemos a nossa barragem e o abastecimento que hoje Brumado tem feito. Mas não podemos esquecer que Brumado tem tido sucessivos prejuízos. Eu quero chamar a atenção nesse fato. Só neste ano de 2011, o orçamento de Brumado teve uma perda provável no entorno de 30 milhões, seria para a pavimentação através das ações do PAC 2, que é a ação do governo do Estado, do governo federal, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento. Esses 30 milhões se deveu ao fato de que todo o que foi apresentado em 2010 para aprovação do Ministério para 2011 foi recusado porque Brumado não tem esgoto sanitário. E o Ministério não concede financiamento para municípios que não têm esgotamento sanitário. Por isso, as ruas de Brumado ainda continuam até hoje em cerca de 50% da área urbana sem revestimento, sem calçamento ou sem revestimento asfalto de qualquer natureza. Então, meus amigos, é por isso que veja só, esse projeto de lei, para que o município possa ordenar e fiscalizar as ações da empresa, não tem o objetivo de tomar da Embasa. Essa não é a ideia, e muito simples, é de regular, fazer com que ela cumpra no segundo item desse projeto, que é, primeiro, distribuir água, segundo, coletar essa mesma água depois de usada, os efluentes líquidos, que é o esgoto sanitário. Então, essa segunda condição que a Embasa assumiu conosco há 40 anos, é que o povo quer que a empresa cumpra. Aí alguém pode pensar assim, o prefeito está querendo tomar o serviço de água? Não, não é essa a intenção. A gente só quer que ela cumpra o seu papel. Ninguém também está aqui assim de blefar. Nós queremos falar para a Embasa de forma séria. Como é sério o problema que nós enfrentamos. Eu disse aí apenas um dos problemas que Brumado é perdido tão elevada soma para investimentos a favor do bem-estar do povo de Brumado. Mas nós passamos por muitos outros problemas em função de não ter esgotamento sanitário. O maior deles é o problema da saúde pública. Todo mundo que mora em Brumado sabe muito bem da situação, quem mora na Vigília Ataíde, de outras ruas mais das bordas do Rio do Antônio, do mau cheiro que nós sofremos, da poluição. O Modera foi inspirado justamente no problema sério da falta de saneamento básico.
Quantas e quantas pessoas já passaram em Brumado e gozaram com a nossa cara. Você mora naquela cidade que tem um rio verde, coberto de lodo. Quer dizer, quem mora nas margens do rio principalmente é que sofre a quantidade de pernilongo. E consequentemente, pelo fato de nós não termos tratamento sanitário, ao longo do tempo, transformaram a rede coletora de água de chuva em esgoto. Todo mundo joga seu esgoto na rede de água de chuva. E ali você lançou matéria orgânica, ali criam-se insetos, roedores, que invadem as nossas casas através das bocas de lobo. E aí as bocas de lobo foram sendo fechadas. As bocas de lobo foram sendo cegadas, porque a boca de lobo na casa de qualquer pessoa, a pessoa não queria. Porque por ali sairia ratos, baratas, que vinham da rede de água pluvial, que tinha a função de ser pluvial e de esgotamento sanitário. Ora, meus amigos, ao se fecharem todas as bocas de lobo de Brumado, quando chove, e é tão raro chover em Brumado, as poucas chuvas, que a gente não pode nem rezar para chover aqui, porque quando chove, a água se acumula, rua a rua, quando chega nas partes mais baixas, o volume de tal ordem, e todo o calçamento vai embora. E mais o prejuízo que nós temos em Brumado em função da falta de esgoto. Então, gente, vocês que me ouvem, há 7 anos como prefeito, vocês sabem que o ato número 1 da nossa administração foi no dia 3 de janeiro de 2005, fazer um documento ao excelente governador do Estado pedindo exatamente o esgotamento sanitário. Nós temos depoimentos sucessivos, aqui mesmo na Câmara de Vereadores, tem um jornal onde se vê em diversos pontos Sua Excelência o Governador, que diz, por exemplo, esse esgotamento sanitário é um compromisso meu. E nós acreditamos, Sua Excelência, acreditamos piamente que Sua Excelência o Governador vai fazer o nosso esgotamento sanitário. Mas, gente, o governador não faz, ou não fez, não porque não queira, não. É porque aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo sertanejo sabe disso. E se Brumado não tiver um instrumento capaz de chamar a atenção da Embasa como deve, Guanambi já o fez, Barreiras fez. Vocês receberam na entrada daqui, eu acho que uma ONG aí, antes de ter o trabalho, vocês viram aqui, ó, Brumado quer esgotamento sanitário já. E diz aqui, chuva mudam rotina das obras de esgotamento sanitário em Barreira. As ruas de Guanambi viraram canteiro de obra para receber o serviço de esgotamento. Em Bahia, 135 obras de saneamento do PAC 2. A Bahia toda é um canteiro de obras, fazendo saneamento básico. E nós não estamos na Bahia? O excelente governador está cheio de boas intenções, e nós acreditamos nele. Agora, vocês se coloquem, sentem na cadeira do governador e veja quantos municípios fazendo o possível e impossível para merecer essa obra. Salvador, agora um acordo mais de 60 milhões que a Embasa teve que assinar, salvo engano, a doutora para me confirmar. Barreiras, 4 milhões, contrapartida da parte da Embasa, fora o que vem lá do Ministério. Guanambi, um projeto, que nem projeto não tinha, nós já temos projeto desde agosto de 2006. A Embasa tem um projeto desde agosto de 2006, fruto daquele nosso pedido no dia 3 de janeiro de 2005. E o nosso não sai. É que a Excelência não quer fazer? Não, ele quer fazer. Mas se não houver o município uma manifestação clara dos seus administradores, dos seus legisladores e do seu povo, evidentemente, Sua Excelência tem outro problema na cabeça, e claro, o que incomoda mais, a gente chama atenção, é ser natural, gente. É natural. Qualquer pai de família que chega em casa e que tem vários problemas para resolver, ele vai se ater àquele que o aflige mais. E nós queremos, por acaso, constranger o governador? Não. Constranger a Embasa? Não. Eu quero fazer uma ressalva, inclusive, aqui. Às vezes que eu precisei da Embasa, às vezes que eu estive em Salvador, recentemente mesmo, para a construção de um grande empreendimento do Estado aqui no nosso município, eu estive em Salvador, e quem me atendeu lá? Foi a doutora Rita. Me atendeu muito bem, precisava da certidão da Embasa. Eu tenho que fazer a devida ressalva. Já tive com ela em Salvador, com diversos deputados. Eu já tive com o governador, já mandei tantos deputados a Salvador
pedir a Sua Excelência o nosso esgoto, que em determinada época ele mandou um recado para mim: fale com o prefeito Eduardo, para ele não me mandar mais deputado aqui mais não, pedir esgoto não. E aqui não há meia dúzia, porque você sabe que eu não tinha deputado federal até recentemente. Eu falei: nós estamos dispostos aqui a defender a causa daquele que trouxer mais para o Brumado. E todos os deputados federais se empenharam em merecer do povo de Brumado um reconhecimento por algum trabalho prestado. E diversos tiveram com Sua Excelência, e ele dizia a todos que está certo, o prefeito já pediu isso, e mandou um recado para mim: fala com o prefeito, que ele parar de mandar deputado aqui, que quem vai levar o esgoto de Brumado sou eu. Então eu acredito que Sua Excelência quer trazer o esgoto, acredito piamente. Só que nós temos que manifestar a nossa vontade de receber esse esgoto através de uma lei como essa, que permita ao município coordenar e fiscalizar as ações da empresa que hoje detém esse poder. Eu vou fazer uma comparação mais simples. Vamos ver o seguinte: vamos dizer que aqui em Brumado, só para vocês entenderem, vamos dizer que aqui em Brumado, quem é que faz a coleta de lixo? É uma empresa chamada Cobar. Você imagina se a Cobar tem a incumbência de coletar o lixo, tá? E de podar as árvores. E ela só faz podar as árvores e não coleta o lixo. O que cabe a nós? Ir lá e chamar a atenção da empresa, fiscalizar e, se necessário, trocar a empresa. É a mesma coisa. Nós demos a concessão, nós não. O povo de Brumado deu a concessão em Embasa para fazer essas duas coisas. E o tempo passou e nós não fomos lembrados. Então estamos aqui para lembrar em Embasa que Brumado está aqui, que o povo de Brumado está aqui, que o legislativo de Brumado está aqui e tem idoneidade suficiente para buscar um projeto que realmente dê condições a Brumado ser lembrado pela Embasa e ter o seu esgotamento realizado. Bem, meus amigos, se a gente fosse falar aqui sobre diversos episódios que ocorreram ao longo desses anos todos, nós falaríamos aqui, evidentemente, a noite toda. Eu não quero tirar aqui a oportunidade, evidentemente, vamos deixar que outras pessoas se manifestem. O povo de Brumado sabe muito bem, inclusive, eu diria que numa ação talvez um pouco stalinista, não entendo por que alguns sindicatos se manifestaram tão veemente na defesa do órgão. É justo, é razoável, é natural que as pessoas defendam a manutenção dos seus empregos, mas essa carta aberta que foi colocada por Pastor Brumado é a carta mais fácil de responder do mundo. Cada item aqui colocado é um prato cheio, item a item, né? Primeiro está dizendo que nós estamos privatizando. Muito pelo contrário, se existe uma empresa da economia mista que tem mais natureza privativa, é Embasa. Então seria privatizado hoje. Se fosse o caso, que não é o caso, de uma autarquia municipal assumir isso, estaria municipalizando e não privatizando. Quer dizer, existe aqui um sofisma. Você começa por um princípio errado, vai chegar a uma conclusão totalmente errônea. E aí vai por aí afora, está certo, dizendo que o prefeito quer tomar Embasa, está não querendo tomar Embasa. Eu não gosto de abacaxi. Você acha que é fácil distribuir água na cidade de Brumado? Vou fazer uma coisa que a empresa faz tão bem como a Embasa faz. Ela faz isso muito bem. Eu canso de dizer isso. A Embasa é exímia empresa distribuidora de água. Mas só não coleta o esgoto de Brumado. Só não coleta o esgoto de Brumado. Eu tenho certeza que, com o apoio dos senhores, com a inteligência, a compreensão, que o povo de Brumado vai saber exatamente quem são seus representantes que estão a favor dessa causa tão importante. Eu tenho certeza que todos estarão. Que todos os vereadores foram eleitos pelo povo de Brumado na busca do bem-estar, da autoestima, da saúde, da qualidade de vida do povo brumadense. Essa luta que nós começamos há tanto tempo e que permitiu a construção da barragem, que hoje nós temos água de qualidade em Brumado, ela só se completa quando Brumado tiver um tratamento sanitário digno, à altura da modernidade que nós vivemos hoje, do século XXI e do merecimento do povo tão bondoso, tão generoso como é o povo de Brumado. Não há gente